Olá! Nesta análise, vamos mergulhar fundo nas regras gramaticais para formar frases negativas em inglês. Este é um tópico essencial e que tem algumas particularidades bem importantes. Vamos direto ao que interessa. A nossa jornada vai ser bem estruturada, ok? Primeiro, vamos entender a base da negação. Depois, passamos por 3 regras-chave, cada uma para um tipo de verbo. E no final, a gente junta tudo num resumo bem prático para consolidar o aprendizado. Bom, vamos lá. Diferente do português, onde um simples não na frente do verbo geralmente resolve tudo, no inglês a história é outra. Existem regras bem específicas para negar uma frase. E tudo, absolutamente tudo, depende do verbo que está sendo usado. Então, aqui está o ponto de partida, a chave de tudo. O primeiro passo é sempre identificar o verbo na frase original, na afirmativa. É essa identificação que vai nos dizer qual das 3 regras de negação devemos aplicar. É o fundamento de todo o processo. Começando pela primeira regra, que, por sinal, é a mais direta de todas. Ela se aplica somente a frases que usam o verbo to be, ou seja, com as formas am, is e are. A mecânica aqui é bem simples mesmo. A gente pega a palavra de negação, o not, e coloca logo depois da forma do verbo to be que estiver na frase. Não precisa de mais nada, nenhum verbo extra, nenhuma mudança na estrutura. Agora, olhando para essa tabela, fica tudo mais claro. Ela mostra a forma completa, sem abreviação, como em he is not, e, o que é muito comum, mostra também as duas formas contraídas. Dá para juntar o pronome e o verbo, como em he is not, ou o verbo e a negação, como em he isn't. As duas estão corretas e são muito usadas. Vamos ver um exemplo na prática para fixar. A frase afirmativa que temos é She is tired tonight. E aqui a regra se aplica perfeitamente. Para negar, a gente simplesmente adiciona o not depois do is, e a frase vira She is not tired tonight. E claro, tem a forma contraída, muito mais comum na fala do dia a dia, que é She isn't tired tonight. Muito bem, vamos em frente para a segunda regra. Essa aqui já abrange a grande maioria dos verbos em inglês, que a gente chama de verbos principais. Basicamente, são todos os verbos que não são o to be, nem os verbos modais. Para a gente entender essa regra, o conceito de verbo auxiliar é fundamental. É bom pensar nele como um verbo ajudante, sabe? Ele entra em cena para fazer um trabalho gramatical que o verbo principal não consegue fazer sozinho, como é o caso da negação. E aqui que a mágica acontece na segunda regra. A gente precisa trazer um verbo auxiliar para jogo. Usamos do not ou does not, logo antes do verbo principal, para construir a frase negativa. Essa tabela organiza bem o uso desses auxiliares. Repare que do not, que vira don't na contração, é usado com I, you, we, they. Já para a terceira pessoa do singular, he, she, it, a gente usa o does not, que contraído fica doesn't. Vamos analisar este exemplo afirmativo. She lives in Miami. Aquele S no final de lives está ali para marcar a conjugação da terceira pessoa do singular no presente simples. E para negar, a gente coloca o auxiliar does not ou a sua contração doesn't. A frase então se transforma em She does not live in Miami ou She doesn't live in Miami. Agora atenção, este é um detalhe super importante, talvez o mais crítico desta regra. Quando o auxiliar does entra na frase, ele já carrega a marcação da terceira pessoa. Por causa disso, o verbo principal, que era lives, volta para sua forma base, live, sem o S. É uma regra de ouro. Usou auxiliar, o verbo principal não é conjugado. Chegamos então à nossa terceira e última regra. Ela vale para as sentenças que já têm um tipo especial de verbo auxiliar na sua composição, os famosos verbos modais. A lógica aqui é bem direta. Como a frase já tem um verbo ajudante, que é o modal, não precisamos adicionar outro, como o do ou does. A negação é feita de forma bem simples. Basta acrescentar o not logo depois do verbo modal. Essa tabela resume as formas. É legal notar as contrações padrão, como couldn't, e também as irregulares, como will not, que vira won't, e cannot, que vira can't. E atenção, alguns modais, como might, não têm uma forma contraíba. A gente usa apenas might not. Vamos ver um exemplo afirmativo com o modal will. You will buy a house. Para negar, a gente segue a regra o not vem depois do will. A forma completa fica You will not buy a house. E a forma contraída, que é super comum, é You won't buy a house. E aqui um exemplo de modal que não tem contração. A afirmativa, She might go to the beach. A negativa é formada só com a adição do not,
resultando em She might not go to the beach. Simples assim. Ótimo. Para fechar, vamos consolidar tudo que a gente viu até agora. O que vem a seguir é um resumo que organiza as 3 regras de negação em um único lugar, de forma bem clara para servir de referência. Esta tabela final funciona como um guia rápido e eficiente. Ela reforça os 3 caminhos diferentes para formar uma negativa. Com o verbo to be, basta adicionar not depois dele. Com verbos principais, usamos do, does not, antes do verbo. E com verbos modais, o not vem logo depois do modal. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. Pensando nos diferentes contextos, como o ambiente de trabalho ou acadêmico, qual dessas 3 estruturas de negação tende a ser a mais utilizada? A resposta a essa pergunta nos diz muito sobre os padrões de comunicação em inglês.